pedir a Deus para abençoar o nosso coração, para abrir o nosso coração para a sua palavra. Mas ao final, nós vamos orar de novo. Então, se você tem algum pedido de oração, coloque aí no nosso chat, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração e a gente, ao final, então, coloca na presença do Senhor o seu pedido também. Tá bom? Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus, pedindo para que abençoe esse tempo em que estaremos juntos estudando a sua palavra. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer por esta manhã que o Senhor nos deu. Certamente foi o Senhor que nos despertou com vida e com saúde, então te agradecemos por isso. E queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor nos ajude neste momento em que vamos abrir a sua palavra e que o Senhor fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Não podemos navegar por esse mar da vida sem a tua direção, sem a tua palavra como nossa bússola. Então, te pedimos que o Senhor nos faça isso, que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso coração para a tua palavra nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu tenho já com vocês aqui estudado a Carta aos Hebreus. Estudamos todo o primeiro capítulo nas últimas semanas e hoje entramos no capítulo 2. Então abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, nós vamos ler do primeiro até o quarto versículo apenas. Hebreus capítulo 2, do 1 até o 4. Abriu aí a sua Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nos outros dois estudos, a gente viu lá no capítulo 1 que o grande tema que o autor coloca logo no início da sua carta é o tema de Jesus Cristo. Ele nos apresenta ali o Evangelho de Cristo, ou seja, a mensagem de que o Filho de Deus se encarnou e foi exaltado à direita do Pai na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. E agora ele está acima de toda a criatura. E nós vimos lá no final do capítulo 1 que o autor faz questão de mostrar que Jesus está inclusive acima dos anjos, né? Os mais elevados anjos de Deus estão muito inferiorizados diante da sua exaltação. E agora o capítulo 2 inicia com por esta razão, conforme nós lemos. Isso indica que o que vai se seguir agora, o que nós lemos e o que vai seguir adiante, é uma aplicação daquilo que ele já falou no capítulo 1, né? Ou seja, é uma aplicação do Evangelho. E ele então começa essa aplicação na forma de uma exortação urgente para que os seus leitores não negligenciem aquelas verdades tão fundamentais que ele já tinha mencionado lá a respeito do Senhor Jesus. Então, ele começa assim, na Nova Versão Internacional, a tradução é a seguinte: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Todos nós, e eu diria especialmente aqueles que nasceram já de uma família cristã, que viveram toda a sua vida na igreja, no evangelho, mas, de modo geral, todos nós podemos cair num certo costume, numa mentalidade costumeira, onde o evangelho já não é mais tão maravilhoso, não é mais algo tão admirável, mas é algo trivial, algo até mesmo corriqueiro. E isso é um perigo, porque quando isso acontece, nós acabamos negligenciando a verdade do Evangelho. Era o que estava acontecendo lá com os hebreus, pelo jeito que o autor faz essa exortação, né? Agarrem firme, não deixem escapar, né? Esse jamais nos desviemos tem esse sentido, agarrem firme. É que a fé em Cristo, meus irmãos, não é apenas uma opção que eu posso adotar e depois deixar de lado. A Igreja de Cristo não é apenas um movimento espiritual do qual eu participo agora, mas abandono depois.
O Evangelho de Cristo não é apenas uma mensagem dentre tantas outras mensagens que eu dou ouvidos hoje e busco amanhã algo mais interessante, mais excitante, mais da moda. E por que o Evangelho não pode ser tratado assim? O argumento do nosso autor é muito claro. Ele diz: se toda a desobediência dos nossos antepassados judeus recebeu o justo castigo de Deus, como nós escaparemos se negligenciarmos agora o Evangelho? Essa palavra falada por meio de anjos do versículo 2 é uma forma que ele tem de se referir a toda a revelação lá do Antigo Testamento, que ele, inclusive, já havia mencionado logo no início da carta, nos 2 primeiros versículos. Os seus leitores hebreus, os seus primeiros leitores, sabiam muito bem que inúmeras vezes Israel havia transgredido, abandonado a palavra de Deus, a lei de Deus, começando desde o início ali, quando Moisés desce do Monte Sinai com as leis na mão, está o povo adulterando, o povo adorando o bezerro de ouro. Então, desde o começo o povo tem desobedecido, e os seus leitores, os leitores hebreus aqui, também tinham pleno conhecimento de que a cada desobediência do povo de Deus, Deus havia lhes dado a devida recompensa, né? Que ele menciona aí, né? Quando ele fala do receber o justo castigo, a ideia de que Deus deu a retribuição, Deus deu a devida recompensa ao seu povo, culminando no exílio, na invasão dos babilônios, né? E no exílio babilônico, cerca de 1000 anos depois de Moisés trazer a lei lá atrás. Então são 1000 anos, muito mais até, de desobediências e de Deus corrigindo, de Deus castigando, de Deus dando a recompensa. O argumento do nosso autor, então, é: se a transgressão daquela revelação anterior havia sido retribuída de forma implacável, o que é que, então, seus leitores deveriam esperar se agora desobedecessem à presente revelação, que era muito superior, dada por meio do Filho? É claro que Deus ia ser muito mais duro agora, porque a negligência, a negligência com essa nova revelação, rejeitar o Filho de Deus, é muito mais grave do que qualquer outra rejeição ou rebelião do passado, seja com Moisés, Elias ou Jeremias, por exemplo. Inclusive aqui a gente até abre um parêntese, né? Tem muita gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito bravo, um Deus de ira, de julgamento, mas o Deus do Novo Testamento, as pessoas dizem, é um Deus de amor, um Deus de perdão. E o nosso autor está dizendo que Deus, agora com essa nova revelação, se mostrará muito mais duro ainda, porque a sua revelação foi mais plena, mais completa, muito mais confirmada. Negligenciar agora é muito mais grave e merece mais retaliação, mais retribuição do que qualquer coisa anterior. O Evangelho, meus irmãos, é coisa séria, não é brincadeira. Agora, que fique bem claro, a repreensão aqui do nosso autor não é dirigida aos pagãos, aos ateus, aos blasfemos. Não, ele está falando com crentes. Quando ele diz no versículo 1 para não nos desviarmos, quando ele diz no versículo 3 para não negligenciarmos, ele está falando a respeito de uma rebelião muito mais sutil. Essa palavra traduzida aqui como desviar no versículo 1, no final do versículo 1, tem o sentido de alguma coisa que escapa. Imagine, por exemplo, um barco que está amarrado no cais, mas aí a amarração está meio frouxa e o vento bate, as ondas balançam, há um leve puxão aqui, outro ali, a amarração se desfaz e na manhã seguinte, quando o dono do barco vai olhar, o seu barco foi embora. Estava solto, desamarrado, se desviou, foi flutuando sem rumo e se afastando lentamente do cais onde estava seguro. O nosso autor está combatendo aquele jeito de ser crente, mas sem exagero. Sabe como é que é? Aquela falta de compromisso com a fé e com o Evangelho, aquela fé que permite que a qualquer dificuldade a gente se afaste sem muito alarde, aquela fé frouxa que vai flutuando em outra direção conforme aparece algo mais atraente. Existem muitas pessoas que até fazem parte do grupo social da igreja, né? Que participam das coisas, das atividades da igreja, mas que não querem se comprometer com o Evangelho. Querem ficar meio soltos, sem grandes amarras, sem muito compromisso.
Isso está tão comum agora que até transparece no vocabulário evangélico. Antigamente, o crente dizia: eu pertenço a tal igreja, eu sou da igreja tal. Hoje em dia, está muito comum nós dizermos: eu vou à igreja tal, eu frequento tal igreja. Percebe a diferença? Mas por que será que então é tão sério que os hebreus lá, os leitores originais da carta, se desviem desse evangelho, abandonem, se afrouxem, se soltem desse evangelho no qual eles haviam crido? Por que o autor diz que o castigo divino será ainda mais pesado do que outrora foi? O nosso autor já havia falado acerca de como a revelação do Evangelho é superior à do Antigo Testamento por causa do Filho de Deus, Jesus, o Salvador. Mas o argumento aqui é parecido. Ele diz então no versículo 3, no meio do versículo 3, ele diz que a antiga revelação, que não podia ser desobedecida, tinha sido dada por meio de anjos. Mas agora a nova revelação é muito mais confirmada, muito mais firme, porque foi anunciada nas palavras e obras do Senhor Jesus e então confirmada por aqueles que foram suas testemunhas oculares, testemunhas do seu ministério, testemunhas da sua morte, testemunhas da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, né? Então, ele fala aí, ela foi anunciada inicialmente pelo Senhor, mas depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, pelos apóstolos que foram designados como testemunhas pelo próprio Senhor. Mas por que nós deveríamos confiar no testemunho dos apóstolos? Simplesmente porque Deus testemunhou junto com eles. Essa é a ideia aí do autor. Ele diz que Deus testemunhou juntamente com eles no versículo 4, né? Ele está mencionando aqui um princípio da lei de Moisés que era muito bem estabelecido. Era necessário pelo menos 2 testemunhas para confirmar um fato no tribunal. No caso da proclamação do Evangelho, os apóstolos, diz o nosso autor, tiveram como cotestemunha o próprio Deus. Sim, ele estava ali confirmando poderosamente a pregação deles. Diz o nosso autor que isso aconteceu por sinais, prodígios e vários milagres e distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade do Senhor. Esses 3 termos, sinais, prodígios e milagres, se referem todos a uma coisa só. São aqueles atos, aqueles feitos sobrenaturais dos apóstolos, alguns deles registrados por nós no livro de Atos, né? Atos poderosos operados pelo poder do Espírito Santo, como Lucas deixa muito claro lá no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, segundo o nosso autor, esses milagres não eram espetáculos para ganhar a atenção do público, não. Eram evidências oferecidas por Deus de que os apóstolos estavam dizendo a absoluta verdade. Portanto, não poderiam ser duvidados. É por isso que é estranho ao Evangelho quando uma liderança cristã anuncia uma campanha de milagres ou até mesmo desenvolve seu ministério com foco especificamente em milagres, muitas vezes deixando de lado a pregação do Evangelho. No ministério apostólico, os milagres estavam a serviço da pregação. A função dos milagres era confirmar a veracidade da mensagem. Mas a mensagem é que é o principal. E note que o autor aqui está falando, né, que isso tudo foi confirmado para nós, porque ele mesmo não era um dos apóstolos, ele é um dos que ouviram a respeito de Jesus a partir da pregação do Evangelho, né? Ele fala lá no finalzinho do versículo 3, foi confirmada para nós, né? Foi-nos confirmada. Então, o próprio autor e os seus leitores originais não conheceram Jesus nos seus dias na carne, eles não estavam entre os seus discípulos iniciais, não comeram o pão multiplicado do nada, não tocaram as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, mas eles ouviram a pregação, a palavra da salvação pela pregação apostólica e creram em Jesus Cristo por meio dessa pregação. E veja que interessante, na boa providência de Deus, o testemunho apostólico foi registrado, escrito de uma forma tal que as gerações seguintes não precisaram depender de um testemunho de segunda mão, de terceira mão, de quinta, de 20ª mão. De modo que, mesmo nós, hoje,
2000 anos depois, podemos basear a nossa fé no testemunho de primeira mão sobre quem foi Jesus, o que ele disse e o que ele fez por nós. Sim, quando lemos a palavra de Deus, temos esse testemunho de primeira mão também diante de nós. Isso é uma ideia maravilhosa, somente o Senhor poderia ter sabedoria assim. Porque, veja, nós também, obviamente, não conhecemos Jesus em seus dias na terra, mas o que é lindo é que ainda hoje nós podemos ouvir a sua voz, ouvir a respeito dele por meio dos apóstolos. Semana após semana, dia após dia, agora pela manhã, no domingo na pregação numa igreja fiel. Cada vez que lemos a Bíblia, ouvimos o testemunho daqueles que ele mesmo designou para serem suas testemunhas. Glória a Deus por isso! Deus tem sido muito bondoso com a sua igreja, com o seu povo, e ele, na sua bondade, fez chegar até nós os relatos em primeira mão de Jesus, dos seus apóstolos, daquilo que Jesus realizou, daquilo que ele ensinou, de quem ele é e do que ele fez por nós. E agora, já que também temos o relato do Evangelho em primeira mão, como os hebreus lá tinham, nós também temos a mesma responsabilidade que eles. Não é diferente para nós. Ou seja, quando o autor diz como poderíamos negligenciar tudo isso, ele está também perguntando por nós. Como é que nós poderíamos negligenciar o Evangelho? Só que, infelizmente, aquela atitude que nós mencionamos há pouco, aquela atitude meio solta, sem amarra, sem muito compromisso, que nós falamos em relação à fé, em relação ao Evangelho, essa mesma atitude se transporta também em relação à Bíblia. Nós somos a geração com o maior acesso à palavra de Deus da história humana, sem nenhuma dúvida, mas não temos sido a geração com o maior apego à palavra de Deus. Nós podemos acessar diversas versões da Bíblia em nossos smartphones, nós podemos assistir pregações e estudos bíblicos de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, e até mesmo no meio de uma pandemia nós podemos acompanhar o sermão do nosso pastor lá da nossa igreja, onde quer que ele esteja. Mas ainda assim, temos visto muitos irmãos desatentos, flutuando, desapegados das verdades ouvidas e confirmadas pelo próprio Senhor Deus, através do Espírito a respeito do seu Filho, pessoas negligentes com a palavra, esfriando, se afastando, se desviando do Evangelho sem nem dar conta do que está acontecendo. E o nosso autor diz que o castigo de Deus não falha nessa situação, porque o Evangelho é coisa séria. Pastor Alceu, mas que castigo é esse que ele está falando? É perda da salvação? Não necessariamente. Veja que a justa retribuição com a negligência do Evangelho muitas vezes pode ser a própria vaziez da fé. Quando o negligente precisar da sua fé, ele vai procurá-la naquele cais pouco visitado, onde ele havia deixado a sua fé bem amarradinha tempos atrás, mas por sua negligência, quando ele chega lá, a fé não está mais lá. E aí ele então, aquela fé uma vez firme, se tornou apenas uma vaga lembrança. Então a negligência tem um alto preço, sim. Se cairmos em tentação, não desfrutaremos daquela firme convicção da graça perdoadora do Pai. Se precisarmos de direção, duvidaremos da sua bondosa providência sobre as nossas vidas. Se passarmos por sofrimento, nos faltará aquela doce certeza da sua presença. É a fé vazia, a recompensa da negligência com a fé. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que vivemos em tempos difíceis para a fé. E é por isso mesmo que nós temos que nos apegar com a máxima firmeza ao Evangelho, à verdade, à palavra, ao Senhor. Porque o meu e o seu coração, nós sabemos disso, naturalmente ele se põe à deriva. Ele vai flutuando. Mas em Jesus e na sua palavra, nós temos uma expressão lindíssima do autor aos Hebreus. Nós chegaremos lá com a graça de Deus mais para frente, no capítulo 6, versículo 19, que ele fala da âncora para a alma. A palavra do Senhor, a presença do Senhor é uma âncora
para a nossa alma. A âncora serve para quê? Para que nós não vamos flutuando dispersos pela vida. Então, firme-se, não negligencie, não se desvie, não se afaste. Agarre firme a palavra, agarre firme a Escritura, não se desvie da palavra. Ela foi confirmada por Deus, ela é verdadeira e ela é poderosa para confirmar os nossos corações no Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde na sua palavra e que você possa, diante da rica mensagem do Evangelho, da maravilhosa mensagem do Evangelho, que você possa se firmar, que você possa manter os seus ouvidos atentos à voz de Deus, que você possa manter os seus olhos fixos no trono de Jesus, que você possa manter o seu coração firmado no caminho do Senhor. Nós vamos então agora orar. Deixe-me ver se nós temos aqui no nosso chat algum pedido de oração. Não, temos apenas alguns irmãos cumprimentando, dando a paz do Senhor, graça e paz, Maria Amália, Delva e Ana Paula. Graças a Deus, então, por essa oportunidade que temos de meditar nas coisas do Senhor, meditar na palavra do Senhor, porque é ela que vai firmar o nosso coração em todo o tempo. Na saúde, na tristeza, na doença, na alegria. Firme o seu coração no Senhor e na sua palavra. Nós vamos então orar, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele para que nos ajude a permanecer sempre firmes. Abaixe sua cabeça novamente, vamos falar com Deus. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer porque a Tua palavra vem diretamente ao nosso coração, nos ilumina, nos aquece, nos dirige e nos fortalece, nos revigora, Pai. É nela que nós queremos encontrar a firmeza para as nossas vidas, em tempos de luta especialmente, mas também em tempos de paz, ó Deus. Porque é somente na Tua palavra que nós podemos nos firmar. Os nossos próprios sentimentos, a nossa própria experiência, a nossa própria história, nada disso pode nos firmar realmente, Pai. Nosso coração vai divagando à deriva e ele não encontra lugar seguro para se estabelecer, para se fundamentar, senão no Senhor e na Tua palavra. Então, te pedimos que o Senhor nos firme, que o Senhor nos ajude a estarmos agarrados com firmeza, apegados com firmeza à verdade do Senhor, ó Deus. Ajuda o nosso coração nisso, Pai. Repreende-nos quando nós estivermos sendo negligentes, ó Deus, e nos faz voltar ao lugar em que estamos firmes, ó Deus. Não permita que nós estejamos divagando por aí, nos desviando do Teu caminho, e nos ajuda, Pai, a estarmos firmados nos Teus caminhos e nos Teus propósitos, Pai. Abençoa a vida de cada um que tem assistido à nossa programação, ó Deus, que cada um possa receber as respostas de oração que tem colocado diante do Senhor, mas, ó Pai, que acima de tudo, que o Senhor estabeleça no nosso coração uma firmeza, Senhor, da qual a gente jamais se desvie diante do Senhor. Oramos agradecidos, ó Pai, oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Essa, então, foi a nossa vida devocional, meditando na carta aos Hebreus. Daqui a 15 dias nós continuaremos a nossa meditação. A carta continua nos apontando sempre para Jesus. Então, se você puder guardar apenas uma coisa, apenas uma lição a respeito da carta aos Hebreus, guarde isso. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus.